não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Bem-vindos ao Psicologia e Arte. Hoje o programa está muito especial. Em primeiro lugar, pela ilustríssima presença de Dom Rafael Bienaschi. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Temos aqui a nossa comentarista artística, que estará trazendo uma novidade linda. Já ganhei até um presente, depois vocês verão. A Verônica, bem-vinda, Verônica, novamente ao nosso programa. Temos a nossa maestra, Janine. Muito bem-vinda, nossa pianista. E hoje, de uma forma também linda, uma mãe de 2 crianças lindas, Sim. cantando, não é, Marcela? Muito bem-vinda, obrigada também. Obrigada, doutora, muito obrigada. Agora, os nossos convidados, vocês viram que tem mais 4 para serem apresentados. Lindos, os mais lindos de todos. O Lucas. Olá. Júlia, bem-vinda. Gabriela. Olá. E Giovana. Olá. Hoje realmente é um programa muito gostoso, muito especial, feito para você. Talvez a nossa casa aqui não tenha um teto, não tem janela, mas tem vocês e nós. E eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre como foi a infância de vocês, que coisas vocês gostavam de brincar, quem vocês mais gostavam para participar das brincadeiras juntos. Era o pai? Era a mãe? Eram os amigos? Brincavam na rua? Ou dentro do apartamento? Se sujavam de tinta, de barro? Então estamos aqui, eu quero fazer essa pergunta primeiramente a Dom Rafael. Como foi a sua infância, Dom Rafael? Oi, Adriane, caríssimos telespectadores. A minha infância foi muito bonita. Eu nasci no tempo que não tinha computador, a televisão começava a surgir, nós apenas podíamos ouvir rádio. Então nós tínhamos muito tempo para brincar, muito tempo para nos divertir, mas tudo isso era possível porque tínhamos uma família, um pai e uma mãe. E eu tinha sorte de ter um irmãozinho mais velho e uma irmãzinha menor. Então eu era do meio. E nós juntos podíamos então nos divertir muito. Nós podíamos brincar, podíamos correr. Naquele tempo, também não havia muitos brinquedos para a gente comprar. Então nós tínhamos que fabricar nossos brinquedos. Então meu irmão, que era o maiorzinho, ele que inventava os brinquedos e a gente acompanhava com ele. Ele chama-se André. Depois ele cresceu, ficou padre André. E tem uma irmã, Maria Regina. Então nós 3 juntos podíamos brincar. A Maria Regina é casada, tem filhos, já tem netos. Ela também tem 3 filhos e também tem um neto, o Miguel. E qual era o brinquedo que vocês construíram? O brinquedo que nós construímos com o meu irmão era um caminhãozinho. Como é que a gente fazia? Pegava um pedaço de madeira, depois pegava madeira redonda, cortava para fazer as rodinhas, pegava um prego, pregava num eixo, depois fazia a carroceriazinha. Era um caminhãozinho naquele tempo. Depois o motorzinho, depois
os enfeites do caminhozinho. Depois a gente podia amarrar um barbantinho e puxar o carrinho, ou então empurrava com a mão. E assim nós ocupávamos dias para organizar, para fabricar o brinquedo, para juntos construir, arrumar todo o material. Depois era uma colaboração entre todos. Cada um ajudava a segurar, cada um ajudava a construir, cada um ajudava com as ideias. E era bonito. Que bom, Dom Rafael. Verônica, a sua veia artística já se manifestava na sua infância? Como era? Já, enquanto o Dom Rafael estava falando, eu estava me lembrando. Eu sou do interior, também de uma época que ainda não existia a globalização, não tinha essa oferta de brinquedo que tem hoje, né? E a gente também fabricava os nossos brinquedos e o mais importante nisso tudo era a imaginação para construir, para inventar. Bom. E seus pais, Dom Rafael? Eles eram muito rudes? Sua mãe faleceu quando o senhor tinha quantos anos? Conte um pouquinho como era essa educação. Não, nós tínhamos uma família maravilhosa. Papai e mamãe eram pessoas felizes. É bonito porque eles se amavam, mas também eles tinham Deus. Eles, desde pequenininhos, eles então nos ajudavam a nos organizarmos, a estarmos juntos e também a rezar. Eu me lembro, eu era pequenininho. À noite, por exemplo, antes de dormir, ao pé da cama, a gente se ajoelhava todos juntos, rezava o terço. Mas durante o dia, papai era muito disponível. Ele tinha que trabalhar, é verdade, até o trabalho. Mas ele tinha muito tempo para nós. Ele também nos ajudava a arrumar os brinquedos, arrumar a balança para a gente se balançar. Mamãe também, naquele tempo, preparava bem a comida. E, sobretudo, os doces, os diversos doces, sonhos, o cookie, o bolo. Era tudo feito por mamãe. Não é que a gente comprava na padaria. Então, tudo isso era um divertimento em casa. Um divertimento, mas uma vida feliz. Depois, claro, mamãe faleceu quando eu tinha 10 anos de idade. E naquele tempo, então, mamãe já parecia que previa que ia falecer, então ela foi me ensinando a cozinhar. E eu aprendi então também a cozinhar, a limpar a casa, a cuidar das coisas da casa. Isso me tornou feliz. Feliz porque a vida não era difícil daí. Eu já sabia fazer as coisas, papai estava ali, meu irmão já estava estudando, já ia para o seminário, minha irmã menor, então coube a mim também ajudar a casa. Então a vida era dura e divertida, era dura e feliz. Nós tínhamos um divertimento imenso da vida. A gente parecia, hoje refletindo, a gente parecia e vê hoje que a vida era difícil. Naquele tempo não parecia, era muito alegre, muito feliz a nossa vida, porque a gente tinha uma união, papai que era presente, meu irmão, minha irmã, todos juntos, uma unidade. Então esta unidade criava entre nós um amor, criava uma vida feliz. Éramos presentes, cada um com o seu empenho. Que lindo, Dom Rafael. Fiquei pensando, embora os nossos convidados ilustríssimos, pequenininhos aqui, iriam fazer perguntas só daqui a pouco, mas eu fiquei pensando se vocês não gostariam de perguntar já alguma coisa para ele sobre a infância dele. Sobre a infância dele, sobre a morte da mamãe dele. Tem alguma pergunta para fazer nesse sentido? Faço uma pergunta fácil, viu? Só pergunta fácil. Tá bom, Lucas. Diga, Lucas. Vocês, irmãos, vocês brigavam muito? Ou... Olha, a gente brigava só nos intervalos, viu? Não, e as recordações assim de dificuldade eram pequenas, mas havia, é natural. Quando a gente se relaciona, também a gente tem conflitos. Mesmo que a gente é pequeno, a gente tem os egoísmos, o ciúme do brinquedo da gente, o espaço da gente, as coisas da gente. Então, a gente quer defender esse aspecto. Então, hoje refletindo e me vendo lá quando você me pergunta, Lucas, quando eu era pequenininho, eu me vejo, na maior parte, em sintonia e harmonia com meu irmão, com minha irmã. Mas, de vez em quando, claro que a gente tinha um conflito, uma dificuldade. Então, a gente se impunha, a gente se relacionava, a gente pedia, a gente refletia, a gente exigia. Então, é um relacionamento normal. Então, fazia parte da minha vida os conflitos também. Mas a gente sabia conseguir resolver, chegava a um acordo no fim. Vocês ainda conversam assim de telefone ou pessoalmente? Sim, meu irmão tem também grandes tarefas, grandes empenhos. E nós temos tempos, sim, breves tempos para encontrar-se pessoalmente. Mas através do telefone, ou através, sobretudo, de reuniões hoje também. Nós temos muitas tarefas também em comum dentro da arquidiocese.
ele como formador, eu também como administrador, então nós temos vários momentos de encontros por causa das nossas tarefas. Mas temos tempo para conversar por telefone, sobretudo, também quando eu estava em Roma e ele estava em Curitiba, a gente podia também conversar por e-mail, por mensagens também. Então nós temos e sobretudo, o bonito como irmão, que nós temos uma grande sintonia. De onde a gente para a conversa, mesmo que horas ou dias a gente não converse, dali a gente retoma a atividade. E, sobretudo, temos uma sintonia muito bonita, muito querida. Que bom. Quando a tua mãe morreu, você conseguiu lidar com isso, da perda da tua mãe? Sim, eu tinha 10 anos quando a mãe faleceu, mas eu estava feliz na vida. Eu me sentia amado. Eu me sentia querido por Deus, querido por meu pai, querido por minha mãe, tinha meus irmãos. Então, quando aconteceu... Você sentiu falta dela, né? Sim, quando a mamãe faleceu, a gente sente a falta dela e também, ao mesmo tempo, a gente entendeu o que aconteceu. Quando a gente entendeu o que aconteceu, a gente disse, é um fato natural. As pessoas nascem, crescem e morrem também. E eu também entendi isso. Mas entendi, se isso aconteceu, é porque também o tempo dela chegou à maturidade e ela me deu tudo o que eu precisava. Então eu era muito grato, eu era feliz. E com isso também me deixou feliz. Se hoje eu for refletir e falar sobre a experiência de quando eu perdi mamãe, eu poderia dizer, puxa, como a vida ficou dura sem mamãe. Mas no tempo em que mamãe faleceu, a gente era tão feliz, tão unido, tão contente, já tinha aquela harmonia em casa. Nós tínhamos o papai que nos dava a paternidade, o carinho, o amor, o cuidado. Tínhamos os irmãos, tínhamos uma clareza também do que nós queríamos do futuro. Tudo isso, então, tornava a vida feliz, a vida fácil. Mas, sobretudo, o carinho e a presença do papai. Ele que sabia dar para nós aquele afeto que cobria aquela falta de mamãe, aquele amor, papai dava. Então, para nós era muito fácil. Papai soube cobrir bem este aspecto. Dom Rafael, muito obrigado. Nós vamos para um breve intervalo. Vocês estão vendo o quanto de sabedoria esse programa tem. Os conteúdos estão muito mais profundos que qualquer outro programa, porque são as perguntas da alma dessas crianças. Até daqui a pouquinho. Voltamos ao Psicologia e Arte, estamos no especial com as crianças e tenho agora uns dados um pouco ruins a respeito dessas crianças, desse nosso mundo. A Organização Mundial da Saúde diz que 5 milhões de crianças morrem de fome por ano. 100 milhões de pessoas vivem sem teto, 1 bilhão de analfabetos, 1 bilhão e pouco de pessoas que vivem em plena pobreza. Mas nós estamos aqui hoje com umas crianças que vão dar esperança e estamos aqui também com Dom Rafael Bienaschi, Verônica. As nossas crianças são Lucas, Gabriela, Giovana e Júlia. Também a nossa pianista Janine e a nossa vocal Marcela. Dom Rafael, que o senhor, unido também ao Papa Francisco, tem a nos falar sobre esses dados, Dom Rafael. Bom, os dados de desafios, eles são importantes que nós tenhamos conhecimento, porque todo desafio provoca em nós uma reação de busca de soluções e também de esperanças. O próprio Deus, Ele quer dar dignidade às pessoas e Ele ama as pessoas. Deus inventa um modo de continuar a criar as pessoas e por isso Ele se encarna. E Jesus ama as crianças, mas também o fato de termos Deus e este amor de Deus, e também pela naturalidade do instinto das pessoas humanas, nós buscamos cuidar com o amor das crianças. Por isso, mesmo que os dados são pessimistas, porque temos os desafios, mas a esperança ela é grande. Ela é grande no coração, ela é grande no amor, ela é grande nas mães, nos pais,
mas também nas pessoas cristãs. Pessoas que, além do amor natural, descobrem Deus. Elas sabem amar, sabem ajudar, sabem cuidar. Por isso, tanta caridade, tanto amor e tanto cuidado. Porque essas crianças não vão sobreviver, viver sem a nossa ajuda também. Todos somos Sim, nós somos agentes. feitos para a solidariedade e nós somos feitos para o relacionamento. E a criança é bonita porque ela desperta gratuidade. Gratuidade é fruto de quem é realizado, de quem é amado, de quem é feliz. Então a criança desperta em nós uma atração, uma busca, uma ajuda, um cuidado, um amor, um afeto. Então, Giovana, por onde você vai começar? Qual é a sua pergunta? Como é Jesus? Olha, faço bonitas perguntas. Como é Jesus? Bem, eu fui conhecendo Jesus muito de pouco, lentamente. E estou compreendendo ainda sempre mais Jesus. Jesus, para ser conhecido, ele primeiro nasceu como criança, lá em Belém. Então eu fui conhecendo. Meus pais foram contando o fato de Belém, o fato da gruta de Belém. E meu pai e minha mãe foram ensinando que Jesus tinha um pai e uma mãe, Maria e José, que o anjo anunciou a Maria, e Jesus nasceu pequeno, numa manjedoura. Então, como é que eu conheci Jesus? Conheci Jesus pequenininho, uma criança, cheio de amor, cheio de luz. E é interessante como Jesus foi atraindo. A luz, o amor atrai. Por isso Jesus foi atraindo os pastores que estavam perto da gruta de Belém, foi também atraindo os grandes, os homens do império, Herodes, os outros, que também sentiam ao mesmo tempo na novidade e a ameaça da vida, porque tinham o novo. Então todos foram conhecendo Jesus. E eu fui conhecendo Jesus pequeno, depois fui conhecendo que Jesus cresceu, fui conhecendo que Jesus se tornou grande, foi batizado por João Batista e começou a anunciar a figura do Pai, Deus que é Pai. Aqui que está uma coisa bonita. Então, toda a vida de Jesus, criança e crescido, foi nos dizer, nós temos um Deus que é Pai, um Deus que cuida. Por isso, Jesus é Filho. E Ele disse que todos nós nos tornássemos crianças e tivéssemos a confiança que temos um Deus que é Pai. Ele disse, vocês não conhecem o Pai, mas eu conheço, diz Jesus. Quem me vê, vê o Pai. E as atitudes de Jesus eram atitudes, então, de amor, de fraternidade. Ele foi perdoando as pessoas, foi amando, foi construindo, foi levando as pessoas ao serviço, à solidariedade. Então, fui conhecendo Jesus e estou conhecendo. Por isso, também me decidi a seguir Jesus, com 8 anos de idade. Seguir Jesus, para que eu pudesse também na minha vida reproduzir os atos de Jesus e pudesse também fazer através da minha vida com que o Pai fosse conhecido. Jesus servindo, foi dizendo que temos um Pai, e eu queria também no meu ministério, na minha vida também, dizer que temos um Deus que é Pai, que nos dá segurança e nos ama. Dom Rafael, nós temos uma música que a Marcela separou para cantar, que é lindíssima e fala um pouquinho disso que o senhor acabou de nos ensinar. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso, que é preciso para ser feliz. Vamos lá? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais
que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não falasse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Muito bem, Júlia. Agora é a sua vez de fazer a sua pergunta para Dom Rafael. Como souberam todas as histórias da Bíblia? Caríssima Júlia, eu tive uma sorte. Papai teve uma bisavó que nasceu na Polônia, era muito culta. Ela emigrou para o Brasil. E coube a papai, quando era menino, de cuidar da bisavó. E a bisavó, então, ia contando os fatos bíblicos para o meu pai. E então eu tive a ocasião, depois, de ouvir os contos bíblicos através do papai. Ele ia contando a criação do mundo, o Gênesis, a história dos primeiros chamados na fé, Abraão. Foi contando as histórias de Jacó, dos filhos de Israel. Quando eles passavam fome, depois o José foi vendido para o Egito. Os irmãos depois iam buscar no Egito, então, o alimento. Depois toda a família de Israel foi para o Egito. Depois eles se tornaram escravos no Egito. E depois Deus quis amá-los, salvá-los. Foi tirando pelo deserto para levá-los para uma terra prometida por 40 anos. Meu pai ia contando essas histórias. E aí está o ponto amoroso que meu pai transmitia, como Deus amava o povo, como ele escolheu um povo para, através de um povo, ir sendo conhecido. E também meu pai ia contando a aliança, isto é, a comunhão, a relação do homem com Deus e de Deus com Deus, e como Deus ia cuidando deste povo. Depois esse povo, claro, estabelecido na terra prometida, já tendo o bem-estar, foi esquecendo-se de Deus, então eram desertados, depois voltavam. Depois Deus prometeu que na plenitude dos tempos, Ele mesmo viria para se tornar presente no meio do povo, manifestar à luz o presente. E realmente chegou a plenitude dos tempos em que Maria foi escolhida, José, e nasceu Jesus, aquilo que eu contava antes do nascimento de Jesus. E aí nasce então toda a comunidade que conheceu Jesus, os apóstolos, e a evangelização que chegou até nós, por meio de todos aqueles que creram em Jesus. E esse grupo, este povo novo, chama-se igreja, a comunidade dos cristãos. E esta comunidade dos cristãos, então, conhece Deus, conhece o seu amor, e é então chamada a evangelizar, a anunciar Jesus. Então eu conheci as histórias bíblicas, os fatos, através do meu pai. Por isso também tive essa vocação de conhecer Deus, e eu queria também passar pela vida, ser feliz. Então, conhecendo as histórias bíblicas, eu fui também delineando o conhecimento, a face de Deus, o seu amor, e assim fui respondendo também na minha vida, e Deus foi me ajudando a desenvolver a minha vida. O papai e a mamãe de vocês contam as histórias de Jesus? Contam? Sim. Então, assim vocês Sim. vão aprendendo. Daqui a pouco, quando vocês tiverem a idade de Dom Rafael, vocês vão poder contar para outras pessoas também, ok? Nós vamos para um breve intervalo, já voltamos.
só meu, onde eu possa dividir com pedaços seus. Quero mais que ficar a sós, quero um sol só pra nós. Quero mais que um bonito céu no domingo, quero chuva pra me proteger. Quero ter guardado pro final algo pra lhe dizer. O que a gente esperava encontrar foi com o tempo chegando e nasceu uma estrela, um pedaço de mar. Eu roubei pra lhe dar. E é como ser sempre, e é como ser novo, e é como dizer adeus e ter como ficar. E é como... Estamos de volta com Psicologia e Arte, com o nosso convidado, Dom Rafael Bienaschi, os nossos entrevistadores mirins, Verônica, Janaíne. E eu gostaria de perguntar para a Marcela, por que foi que você escolheu essa música para esse nosso tema? Porque quando a gente pensa em criança, quando eu penso em criança, eu penso nos meus filhos. Eu tenho o Mateus, de 7 anos, e tenho o Samuel, de 6 meses, que inclusive está aqui com o papai, Fernando. E eles sempre foram muito desejados, muito esperados, muito queridos. Nós planejamos os dois. Mas no nascimento do primeiro filho, Mateus, eu tive depressão pós-parto, né? Apesar de acreditar em Deus, de estar na igreja, caminhando com Deus, foi um fato que me aconteceu na psicologia, psicologicamente, vamos dizer assim, né? E eu não sabia, eu não me deixei convencer disso, porque eu achava que ele era um sonho e que jamais isso poderia acontecer comigo, né? Mas lutei contra isso, sozinha, com Deus, né? E depois de alguns anos pude ter a graça de ter um tratamento, passar por um tratamento psicológico, né? Onde até mesmo o cheiro do Mateus mudou para mim como mãe, né? Eu que já amava muito, até me emociono toda vez que eu lembro, porque era uma luta cuidar dele, amá-lo, amamentá-lo, né? Com muito amor eu tinha, mas era uma luta interior que eu travava, né? Mas depois do tratamento, ele mudou o cheirinho e hoje assim eu amo os dois muito. Inclusive o Samuel veio 7 anos depois e foi um presente, né? Que Deus me mostrou assim o quanto é bom ser mãe, o quanto é bom amamentar e quanto essas crianças alegram a vida da gente, né? Alegram a nossa casa. Que lindo, Marcela, obrigada. E é importante, né, Dom Rafael, salientar que mesmo uma pessoa que tem muita fé, que é de caminhada, pode adoecer. E a depressão pós-parto é uma doença psiquiátrica, psicológica, e que precisa de ajuda também, independente do tamanho da fé que a pessoa tenha. Sim, é independente da fé. É o aspecto da natureza, e a natureza ela pode ter um processo seu de dificuldade. Sim. E por isso que nós temos também toda a sabedoria de Deus que é colocada em todos os que têm a técnica, os elementos formais na mão para ajudar. É como a nossa saúde, importante é a saúde. Nós temos um médico que nos ajuda a recolocar de novo na saúde. Então a psicologia, a psicoterapia são todos elementos que nos ajudam no momento de dificuldade que nós temos, mas faz parte da vida. E nada de negativo, se trata de um acidente na vida que nós podemos então recuperar. Dom Rafael, aproveitando o assunto, o que é ter fé? É uma pergunta muito importante, porque a fé é um dom de Deus. A fé é Deus. A fé é a revelação de Deus. A fé é Deus nos tocando. A fé é a nossa relação com Deus. Depois, todo este percurso de Deus, da sua comunicação, do presente, da relação conosco, ela se explicita, ela se formaliza, se institucionaliza, ela se torna também uma doutrina, se torna toda uma declaração, um presente formalizado para exprimir então a fé da igreja,
todos aqueles que creem nesse Deus que se manifesta. A fé, portanto, é o próprio Deus, a fé é a resposta do homem, fé é o homem que se relaciona com Deus, fé é também a explicitação da doutrina que manifesta todo esse diálogo existencial com Deus. Portanto, trata-se da totalidade do homem. Gabriela, você tem uma pergunta sobre fé também. Qual é a sua pergunta? Quando a nossa fé começou? Quando que a nossa fé começou? Este é um mistério, mas todos nós sabemos. E quando eu vou fazer como bispo as crismas, então eu começo a perguntar para as crianças que vão ser crismadas: quando é que você descobriu Deus na tua existência? Como é que você percebeu? Quando? Porque eu, como bispo que venho a confirmar a tua fé, eu gostaria de saber quando é que você começou a ter a tua fé. Então as crianças vão me respondendo. Algumas me respondem assim: eu comecei a ter fé, comecei a descobrir Deus quando eu tinha 6 anos. Minha mãe ia falando de Deus, depois eu ia com minha mãe também na comunidade cristã, na igreja, vi que o padre falava, depois eu fui para a catequese, e assim fui aprendendo a ter fé, esta relação com Deus. Então, o outro me responde assim: eu tive fé quando eu fiquei grande, através da minha bisavó. Porque meus pais não iam da igreja, não falavam de Deus, mas a minha bisavó falou. E aí, quando eu fiquei grande, tinha 12 anos, eu consegui começar a perceber a existência de Deus na minha vida. E comecei a ser atraída por esse Deus. E comecei a fazer um percurso. Eu, por exemplo, comecei a perceber Deus já há 4, 5 anos de idade. Mas quando eu percebi Deus mais profundamente, quando eu tinha 8 anos de idade. Aí eu queria saber, Deus, como é que é a face dele, o seu amor, o seu carinho, ele me atraía. Eu queria dizer, mas eu não quero passar pela vida sem perder a minha vida, como é que eu vou ser feliz? E assim fui me relacionando com Deus. E Deus foi despertando em mim esta fé, que é esta relação, esse amor, esse diálogo, esta revelação de Deus e esta resposta. Dom Rafael, eu vou lhe provocar um pouquinho. Existem algumas pesquisas, e até você está um caso de uma que está em literatura, de pesquisas que vão até o inconsciente, e tem mostrado que até crianças dentro do ventre já podem ter fé. Eu me recordo de um caso onde a criança dentro do ventre sentia que os pais estavam brigando lá fora, e numa terapia um pouco mais profunda, ela disse que naquele momento em que papai e mamãe brigavam, eu comecei a rezar. Sim. Agora eu entro num outro argumento, na mesma linha. Eu falei antes da fé consciente e adulta. E agora também eu falei também, quando eu começo a falar sobre fé e sobre a transmissão de Deus, eu digo, como é que a gente transmite Deus? Quando começa a transmissão de Deus? Então, primeiro, eu digo, quando os pais eles têm a fé e têm Deus, eles começam a transmitir Deus em todo modo. Quando amam, quando geram, quando estão cuidando dos filhos, quando estão passando Deus através de todo o ato e de tudo. Por isso Deus, ele é um presente, um dom, e os pais têm este presente e passam. E como é que passa? Passa com a totalidade da existência dos pais, com os atos, com as palavras, com o modo de exprimir, com a consciência, de modo inconsciente, tudo vai passando Deus. Quando Deus existe no coração dos pais. Por isso é um presente de Deus a fé. E é um presente de Deus estar nas pessoas. E Deus é gratuito, e Deus se doa de tantas formas. Por isso é verdade. Deus passa, porque quando os pais têm, já naturalmente, desde pequenininho, antes da concepção, durante a concepção, depois da concepção, Deus vai passando, porque Deus vai se deixando comunicar. Lucas, qual é a sua pergunta? Você está ansioso para fazer a sua? Qual é? Falando em Deus, como começou, você saberia como Deus nasceu? Como Deus como nasceu? É que Deus nasceu? Então é o seguinte, Deus é a fonte, a base. Deus é a trindade. Então, ele existe sempre, e ele existiu. E é ele que se comunica, é a partir dele que nós temos a comunicação. Como é que Deus se comunica? Então, nós temos, através do estudo da teologia, mas você vai entender logo, como é que você se comunica? Você se comunica pela palavra. Então, Deus criou a sua imagem e semelhança, o Logos. Este Logos é a palavra é o Filho que se encarnou, é Jesus, é a palavra de Deus que se encarnou, é a pessoa de Jesus. E depois também temos a relação entre o Pai e o Filho, entre o Pai e o Logos, esta relação chama-se amor, o Espírito Santo. Então Deus é a Trindade, é Pai, é Filho e Espírito Santo.
E é eles, como fonte, esta trindade, Deus é um só, em 3 pessoas, começa a se comunicar. E Deus se comunica e vai criando todas as coisas pela palavra. Por isso Deus disse, faça-se o mundo, faça-se a existência, faça a terra. Vamos criar o homem. E Deus viu que tudo era bom. E assim a Bíblia vai descrevendo toda esta revelação de Deus. Então Deus é a fonte, Ele sempre existiu. Ele que se existe e Ele que se comunica e é Ele que se revela para que nós o conheçamos. Por isso a fé é essa nossa relação e o conhecimento deste Deus. Veja, Lucas, é meio complicado entender essas coisas, né? Eu também ficava me perguntando, como assim sempre existiu? Nem nós adultos entendemos direito como isso acontece. Eu sei que eles são crianças, estão no tal do estágio operacional concreto, de desenvolvimento, onde as coisas são todas concretas para serem aprendidas, mas tem coisas que nem adulto entende direito, tá? A gente vai tentando. Estamos no Psicologia e Arte com Dom Rafael. Voltamos daqui a pouquinho. Voltamos à Psicologia e Arte com muita alegria, com muito cheiro de infância, sabor de infância. Estamos aqui com os nossos entrevistadores mirins, Lucas, Giovana, Júlia e Gabriela. Dom Rafael Biernaschi, nossa ilustríssima presença, Verônica, Janaína e Marcela. Está cheio de gente aqui, né? Coisa gostosa. A Verônica vai estar nos falando agora sobre uma coisa muito interessante. Vou passar a bola para ela. Vamos ver o que ela quer mostrar para vocês? É contigo, Verônica. Então, crianças, eu trouxe algumas imagens de um livro que eu estou ilustrando. Ela desenha livros. E esse livro é sobre um personagem onde os pais não se relacionam muito bem. E aí, quando ele presencia os pais brigando, ele fica doente. Isso dá certo, Verônica? Ficar doente dá certo? O que vocês acham? Ficar doente dá certo? Se ficar doente, papai e mamãe ficam unidos de novo? Depende. Às vezes sim, às vezes não. Depende do pai e da mãe. Eu suspeitava que vocês iriam responder isso. Assim? Mas será que é uma boa ideia? Como se você consegue ficar doente quando os pais brigam? Se ficar doente quando papai e mamãe brigam, se isso ajuda eles a ficarem mais unidos, pararem de brigar. Porque daí os dois ajudam. Acho que podem ajudar. Porque daí os dois vão ficar juntos para daí ajudar o filho. Para daí um faz um trabalho e o outro faz outro. Então, Verônica, qual a opinião da escritora, Verônica? Na verdade, esse livro, ele mostra que a criança ela se influencia muito através do comportamento dos pais, né? E ela reage de uma maneira que muitas vezes ela não sabe explicar. Então, ela apenas sente e demonstra através de atitudes, né? Mas eu fico bastante preocupada porque sabiam que essa não é a melhor estratégia? Eu tive uma pacientezinha minha, né, porque eu sou psicóloga, e ela ficou muito doente para unir pai e mãe e deu efeito contrário, não deu certo não. Aí é que eles se separaram de uma vez, porque um ficou culpando o outro que não cuidava bem da filha. Eu acho que essa não é uma boa estratégia. Então, a gente montou esse livro junto, estamos em fase, juntas, né? Estamos em fase final, e a gente colocou que isso não dá certo. Nem sei se temos o desenho, porque papai e mamãe, eles ficam muito distantes daí, não é? Quanto mais papai e mamãe brigam, mais ele fica bravo. E, às vezes, ele desconta nos outros. Toda essa raiva. Descontar no irmão também não é uma boa, porque vai sobrar, sabe para quem? Para vocês. Não dá muito certo também, não. O que mais que nós temos aí? Na próxima imagem, aparece os pais brigando e ele triste.
muito triste. Ele não sabe o que fazer. Vocês ficam tristes quando papai e mamãe brigam? Sim. Ficamos muito. Muito? Muito. Muito. E o que vocês já fizeram para tentar resolver essa Eu situação? tentei ajudar. Chega de briga agora. Você fala isso? Você acredita que tem uma parte dessa no livro? E às vezes Que até o empurro personagem meu faz pai. isso? Às vezes Eu até grito empurro pra meu eles pai. pararem de brigar. Você também defende eles assim? Ótimo! Eu e o meu irmão, outro dia a gente tava lá, eles estavam brigando, mas eu era pequena. Daí ele disse se os meus pais iam separar, mas eles não iam. Daí, que eu não tinha nascido ainda, ele falou chega pra eles. Daí eles pararam. Veja só o poder de uma criança, Dom Rafael. Lucas, o que você faz? Eu tento ajudar, parar a confusão. Que bom! As crianças às vezes são mais sábias do que os adultos, não são? Eu grito, falo, paro. Eu e minha irmã. Eu também. Eu e minha irmã, a gente grita e eles param. Eles ficam bravos. Muito Empurra, às bem. vezes, eles. Comigo e com a minha irmã. Sim, Olha mas só. pelo menos dá parar a briga. Uhum. Se eles ficarem bravos. Não vai adiantar, né? Sabe uma coisa que dá certo também? Mandar bilhetinho. Às vezes eu mando bilhete. Mandar bilhetinho também é legal, né? É bom, porque daí às vezes eles estão com a porta fechada e você passa por baixo da porta. É verdade. Eu também faço Se isso. eles não pisarem. Se eles não pisarem. E aí, nesse bilhetinho, pode ter dicas do tipo: papai, manda umas flores pra mamãe. Porque às vezes eles esquecem de ser românticos, não esquecem? Pegar esse também. bilhete. Tem que ser mais esperto, coloca no carro do papai. Eu acho que vai ficar Ou melhor. coloca no armário Do papai, na roupa do papai. Dom Rafael, o senhor tem alguma estratégia para fazer papai e mamãe pararem de brigar? Olha, é querê-los bem e querer pedir que eles amem a gente. E dizer a eles que a gente precisa muito deles. É um modo muito bom também. Eu achei lindo quando o senhor disse que os seus pais se amavam. Não é à toa que surge Dom Rafael, seu irmão, sua irmã, com filhos tão saudáveis, com famílias da sua irmã tão saudável. Então, realmente, é um recado para os pais. Se os pais quiserem que esses filhos sejam grandes filhos, que se amem e se amem muito, porque isso faz um bem danado para essa turminha aqui que vocês nem imaginam. Verônica, o que mais você conta para terminar o livro? Será que a gente não deixa como surpresa, Adriana? O Será final que a vai gente ser conta surpresa. tudo? Mas vocês estão me ajudando a pensar como será esse final desse livro. Então, ele não está pronto mesmo ainda. Nós vamos pensar melhor no final. Pode ser? E quais as perguntas que vocês ainda têm para Dom Rafael? Você está ansiosa para fazer a sua pergunta. Que a sua não só foi feita, foi feita do amiguinho. Parabéns por ter pensado primeiro no amiguinho, viu? Então, conta qual é a sua pergunta. Capricha, faço uma pergunta boa Então, para ele. Rafael, você sabe me dizer por que Jesus ressuscitou? Então, por que Jesus ressuscitou? Ele ressuscitou porque a nossa vida é feita para a eternidade. Deus, ele sempre existiu e ele sempre quer existir. E nós, uma vez que existimos, nós não queremos desaparecer. Então, Jesus se encarnando nos diz, olha, vocês que passam pela vida vão viver para sempre. E como é que vão viver para sempre? Acolhendo a mim, tendo fé em mim, seguindo o mesmo caminho, vocês vão passar pela vida, passando pela morte física, para a ressurreição. A ressurreição quer dizer plenitude de vida, sempre para sempre com Deus. E isso a gente pode ter hoje já. Muito bem. Obrigada. Júlia, qual é a sua pergunta? Para onde as pessoas iam quando morriam antes de Jesus? Então a Bíblia vai falando deste lugar dos mortos. E Jesus, quando morre na cruz, então ele também desce ali e ressuscita todos. Todos participam da vida. E a partir da ressurreição de Jesus, todos podem ressuscitar. Como é que é este acontecimento? É muito difícil de explicar, mas ao mesmo tempo é muito fácil. Assim como a gente tem uma semente, por exemplo, a gente planta a semente, ela morre. Quando ela morre, ela produz uma árvore, uma flor, um fruto. Nós, passando pela morte física, desabrochamos para a vida eterna. E nós já temos esta vida eterna, que é Deus, o amor. Toda vez que nós amamos, nós saímos do nosso egoísmo, morremos para nós,
para a vida, a flor nova, a flor do amor, a flor do serviço. Por isso, viver a ressurreição é viver comunhão com Deus. Lucas, qual é a sua próxima pergunta? Por que as pessoas vão à missa, mas não prestam atenção? Olha, aqui é uma coisa séria, porque as pessoas vão à missa e não prestam atenção. Mas já ir à missa já é uma coisa boa. Depois, prestar atenção é um capricho, é um carinho, é um amor. Quando a gente vai também estar na presença de uma pessoa, mas não presta atenção no diálogo, é triste isso. Também quando a pessoa vai à missa e não vive aquele momento, é triste. Mas a pessoa pode chegar, estar distraído e recomeçar, então, esta alegria de vida. Também por isso, também, quando as pessoas vão à missa, aos poucos vão compreendendo de viver a fraternidade, a solidariedade, o amor, a relação e a participação. Giovana, qual a sua última pergunta? Por que tem tantas igrejas? Por quê? Então, para nós nos relacionarmos com Deus, não precisamos de igreja. Deus está em cada um de nós e quando estamos reunidos. Mas, para que a nossa reunião também tenha um lugar, a gente escolheu fazer uma casa da igreja, casa da comunidade. E por isso fazemos várias casas que se chamam igreja, onde a comunidade e o grupo se reúnem para rezar, para ouvir Deus, para poder estar juntos. Então, por isso, as igrejas são a casa da comunidade viva. A comunidade viva chama-se igreja, a casa da igreja é a igreja. Infelizmente está acabando Psicologia e Arte. E hoje, de uma forma especial, eu quero agradecer a Verônica por ter me presenteado no camarim agora há pouco com o personagem do livro que vocês viram, que está nascendo. Já tem carinha, formato, tamanho e tudo. Muito obrigada pela surpresa, pelo presente. Obrigada pela sua emoção, Marcela, pelas suas lágrimas hoje no programa. Eu que agradeço, uma alegria ter participado. Muito obrigada. Janaíne, obrigada por estar aqui. Outro dia estava observando em casa você tocar, assistindo o programa. Você é brilhante. Obrigada. E mais uma vez aos nossos entrevistadores mirins que arrasaram. Vocês estão de parabéns, viu? Nós vamos ter que pensar em contratá-los. Que tal? Tá bom. E é claro, a Dom Rafael Biernaschi, assim, com todo carinho, esse meu obrigado. Então, agora o senhor vai encerrar esse programa, por favor, com uma oração com as crianças. Sim, todos nós precisamos de segurança. Quem é que dá segurança? É o Pai. Deus é Pai. E Jesus, quando nasceu criança, ele disse, nós temos um Deus que é Pai. E toda a vida de Jesus foi ensinar isso. Vamos chamar a Deus de Pai, rezar o Pai Nosso, pedindo por todas as crianças para que sejam filhos, pedindo para que os pais sejam pais, para que nós tenhamos segurança, afeto e amor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus abençoe como Pai nossas famílias, todos os filhos, todas as crianças, todas as mães. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim